Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula de nosso curso. Nesta aula falaremos sobre conjuntos. Vocês irão compreender e consolidar o conceito de conjuntos, como também estabelecer relações de pertinência envolvendo elementos de um conjunto. E o mais importante, vocês irão aprender a resolver problemas envolvendo conjuntos que caíram recentemente em concursos públicos. Legal? Não esqueça de se inscrever e dar aquele like, pois é através da inscrição e like que tornaremos este canal mais forte. Vamos lá? Mas antes, temos a nossa vinheta. Bom, o conceito de conjuntos, né? Formamos a ideia de conjunto como uma coleção qualquer de objetos, que são os seus elementos. As noções de conjuntos e elementos são primitivas em matemática, não são definidas, né? Indica-se um conjunto por uma letra maiúscula de nosso alfabeto, que pode ser A, B, C, D ou E. Indica-se um elemento por uma letra minúscula de nosso alfabeto, que é A, B, C, D e E, etc. Né? Relação de pertinência. Mas o que é relação de pertinência? Bom, para indicar que um elemento X pertence a um conjunto A, escrevemos X pertence a A, que lê X pertence a A. Quando X não pertence a A, escrevemos X não pertence a A. Então está aqui, ó, X não pertence a A. Que se lê, não? X não pertence a A. Um exemplo, né? Dado o conjunto A, você tem aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Temos que X, 3 pertence a A e menos 3 não pertence a A. Vamos exercitar? Bom, temos aí, ó, dado o conjunto A, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Né? Completa as alternativas com pertence ou não pertence. Então lá. Temos aí, letra A, 3. Você vai completar com pertence ou não pertence. 4. Tem um 11. O 10. Né? Então lá. O 3 pertence ao conjunto A? Olha, aí não pertence. O 3 não pertence ao conjunto A. Então vai ser o símbolo não pertence. O 4 pertence? Tá aqui, ó. O 4 pertence ao conjunto A. Então pertence. O 11 não pertence. E o 10 pertence ao conjunto A. Legal? Show de bola? Vamos continuar. Representação de um conjunto. Então vamos ver aqui o conceito de representação. Vamos ver aqui no Google o que diz aqui o que significa representação. Representação é o processo de representar ou simbolizar algo por meio de modelos, símbolos, né? É a linguagem ou outras formas de comunicação. O termo tem a sua origem no latim representare, né? Que significa representar outra vez. Então vamos lá, né? Um conjunto pode ser representado entre chaves de duas maneiras, né? Por extenso, enumerando elementos por elemento, ou abreviadamente, destacando uma propriedade comum apenas aos seus elementos. Exemplo, né? Tem aqui, por extenso, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 12, né? Você vai colocar todos os elementos. Ou abreviadamente, você vai colocar apenas uma propriedade aqui, ó, que representa os conjuntos, os elementos, que é x tal que x, é divisor positivo de 24. Então, quando eu falo que x tal que x é divisor positivo de 24, só vai entrar o quê? Os elementos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, pois eles são divisores de 24. Legal? Diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma maneira gráfica de representar conjuntos. Essa ferramenta auxilia-nos na resolução de certas situações e problemas, né, que envolvem os conjuntos. Né? O diagrama de Venn foi proposto por John Venn, que nasceu em 1834, né, morreu em 1923. É matemático inglês. Tá aí, ó, John Venn. Iniciou-se na Universidade de Cambridge em 1857. 2 anos mais tarde foi ordenado padre. Em 1862 voltou para a Universidade de Cambridge como leitor em ciências morais, estudando tecnológica e a teoria da probabilidade. Bom, o diagrama de Venn é a representação de um conjunto com auxílio de uma linha fechada e não entrelaçada e seus pontos interiores. Exemplo, seja o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Né? Temos aí, ó, conjunto A. Então, vamos colocar aqui os elementos aí, ó. Todos os elementos aí, ó. Legal? Está sendo representado aqui pelo conjunto, pelo diagrama, né? Aí quando é que é a igualdade? A igualdade entre dois conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. A igual a B. Que vai ler A é igual a B. Um exemplo, né? Dados os conjuntos A, 1, 3 e 5 e B, x tal que x é ímpar, positivo menor que 7. Temos que A é igual a B.
Porque o conjunto A é 1, 3, 5 e o B, x está ok, x é ímpar. X é ímpar e positivo menor que 7. Quem são os ímpares positivos menor que 7? O 5, o 3 e o 1. Portanto, A vai ser igual ao B. Vamos ver agora o tipo de conjuntos, né? Temos o conjunto unitário, que apresenta um único elemento. Exemplo, A igual azul. Temos aí um único elemento, que pode ser representado através de uma propriedade também aqui, ó. O x tá o quê? O x é um número par positivo e primo. Que é um número par positivo e primo? O 2. É o único número primo positivo, par, né? É o 2. Conjunto vazio. Conjunto vazio não apresenta elemento algum, é indicado por duas chaves aqui, ó. Ou um zero cortado. Aqui representa o quê? O conjunto vazio. Legal? Bom, conjunto universo. Para resolver uma equação, um problema ou desenvolver determinado tema em matemática, devemos retirar os elementos de que necessitamos de um conjunto que os contenha. Este conjunto recebe o nome de conjunto universo e é representado pela letra U. Exemplo, né? No conjunto A, x pertence aos reais. Tá o quê? X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. X só pode assumir valores que pertencem ao conjunto N. Portanto, U é igual a N. Mas como assim? Se nós resolvermos essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, que é a equação do segundo grau, nós iremos obter x igual a 1 e x igual a 2. E por sua vez, esses números são o quê? São números naturais. Então, o universo pertence ao conjunto de números naturais. Legal? Outro exemplo aqui, ó. X pertence a Z, tá o quê? X é igual a 3K, onde K pertence a Z. U vai ser igual ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque x é igual a quanto? É 3K. Se o K pertence aos inteiros, então quando multiplicar 3 pelo 1 inteiro, será outro inteiro, né? Então B, no caso aqui, esse conjunto, o universo será os inteiros. Bom, na geometria plana, o conjunto de todos os pontos do plano pode ser considerado como conjunto universo. Legal? Quando estamos resolvendo uma questão que envolve uma turma de uma determinada escola, o conjunto universo pode ser todas as turmas da escola. Continuando, né? Subconjuntos. Um conjunto A está contido em um conjunto B quando cada elemento de A também pertence a B. Neste caso, dizemos que A é um subconjunto de B. Subconjunto de B. Então, para indicar que A é subconjunto de B, vai ser isso aqui, ó. A está contido em B. Olha esse. A está contido em B. Legal? Ó, não entendeu nada. Mas vamos ver aqui um exemplo, né? Dados os conjuntos 1, 3 e 5. E o B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o seguinte aí, ó. O conjunto A, 1, 3 e 5. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que esse 1, 3 e 5 está contido no maior. Então, o A está contido em B. O A está dentro de B. Está contido. Então, é subconjunto. O conjunto A será subconjunto do conjunto B. A está contido. É assim que se indica. A está contido em B. Legal? Agora sim. Bom, a negação da inclusão é representada por não está contido em B. Tem um tracinho aqui, ó. Não esquecer que tem um tracinho aqui. Exemplo, né? Dados os conjuntos A, 0, 2 e 4 e B, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o seguinte, ó, que o 0, 2 e 4 não está contido em 1, 2, 3 e 4 e 5, né? Pois o 0 não faz parte desse conjunto, né? E o A não está contido em B também, ó. Pois 0 não pertence a A e 0 não pertence a B. Legal? Então, no momento que o primeiro conjunto tiver um elemento que não pertence ao segundo, então, com certeza, ele não vai estar contido no segundo. Segunda questão aqui, ó. Escreva todos os subconjuntos do conjunto A. Então, nós temos aqui o conjunto A, 0, 5, 7 e 9, né? Escrever todos os subconjuntos. Então, nós temos aqui, ó, um subconjunto com apenas um elemento. Com nenhum elemento, vai ser o vazio. Nenhum elemento. Subconjunto com apenas um elemento, 0, 5, 7 e 9. Subconjunto com dois elementos, vai ser 0, 5, 0, 7, 0, 9, 5, 7, 5, 9, 7 e 9. Subconjunto com três elementos, 0, 5, 7, 0, 5, 9, 0, 7 e 9, 5, 7 e 9. Subconjunto com quatro elementos, 0, 5, 7 e 9.
Portanto, se nós contarmos aqui quantos elementos tem aqui, ó, no subconjunto, ó, a quantidade de subconjuntos é igual a 16. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E uma maneira de se contar, através dessa fórmula aqui, ó. Se A tem n elementos, então A tem 2 elevado a n subconjuntos. O conjunto das partes de um conjunto A, é denotado por parte A, é um conjunto de todos os subconjuntos de A, ou seja, é família, né? Parte de A vai ser igual a B, onde B está contido em A. Ou seja, se A tem n elementos, o total das partes de A é dado por 2 elevado a n. Exemplo aqui, ó. Temos aqui uma questão que caiu na prova aqui do IVIM, né? Do ano de 2022, da Prefeitura do Estreito do Maranhão. Vamos ver aqui, ó. Primeira questão que diz assim, ó. Conjunto das partes de um conjunto A dado é formado por todos os subconjuntos do conjunto A, incluindo, é claro, o conjunto vazio e o próprio conjunto A. Assim, podemos afirmar que o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, onde o conjunto A é x pertences naturais, tal que x é par, e o x aqui, ó, é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 20. Então, o x está no intervalo de 2 a 20. Quando tem esse tracinho aqui, significa que o x pode ser 2 e o x pode ser 20. Então, a resposta é A, 256, B, 512, 625, 1024 ou 2048, né? Vamos resolver a questão. Primeiramente, nós temos aqui que verificar os elementos desse conjunto, né? Então, vem aqui, ó. Se ele é par, está entre 2 e 20, né? Incluindo o 2 e o 20, então vai ficar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Nós temos quantos elementos aqui? 10 elementos. Então, as partes de A vai ser 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 10 é quanto? É 1024. Mas por que 1024? Porque 2 elevado a 10 significa que a base se repete 10 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. 32 vezes 2 é 64. 64 vezes 2 128. 128 vezes 2 256. 256 vezes 2 dá 512. 512 vezes 2, por sua vez, é igual a 1024. Portanto, a resposta correta vai ser 1024, letra D. Legal? Vamos para essa outra questão aqui, ó. O ano foi 2019, da Banca Fundatec, órgão da Prefeitura de Sapucaia do Sul. Vamos ver aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Qual o número de subconjunto que pode ser formado com os elementos do conjunto C? Qual o número de subconjuntos, né? É A, 6, 16, 32, 64, 128. Então, vamos lá, né? Resolução. Sabemos que para determinar o número de subconjuntos é só levar 2 elevado a n. O n representa a quantidade de elementos, né? Então, o n é 6. Se n é 6, vou repetir 6 vezes aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, a resposta vai ser 64. Legal? Então, vamos para continuação do assunto aí. Operações com conjuntos, né? União, reunião ou união. Ó, o conjunto reunião de A com B é formado pelos elementos que pertencem a A, B ou ambos. E a indicação é essa aqui, ó. O U, né? A unido com B. A unido com B. A união B. Um exemplo, dados os conjuntos A, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, menos 1, 0 e 1. Temos o seguinte, que A unido com B, eu vou apenas juntar os elementos aqui, ó. Vou juntar. Então vai ficar menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Lembrando que não se pode repetir elemento aqui, ó. Se aqui tem menos 1, aqui menos 1, basta colocar só uma vez. Se aqui tem um 0, basta colocar só uma vez. Legal? A representação através do diagrama seria assim, ó. Representando todo, né? Conjunto A, conjunto B, ó. Menos 1 e 0, 1. Tá aqui, ó. O conjunto A. 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Conjunto B, 0, menos 1 e 1. Interseção, né? O conjunto de interseção de A com B é formado pelos elementos comuns a A e a B, que vai indicar dessa forma aqui, ó. A interseção com B. São os elementos comuns aos dois. Interseção. Então, dados os conjuntos A e B.
Então, os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo representam o quê? A interseção. Então, vamos representar aqui no conjunto aqui, ó. Tá aqui, ó, o conjunto A. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Conjunto B, 1, 0 e menos 1. A interseção vai ser quem? Menos 1 e 0, porque esse menos 1 e 0 pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Então, a interseção é isso. São os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. Aí, ó. E é indicado dessa forma aqui, a interseção. Essa parte aqui do meio, né? Diferença de conjuntos. O conjunto de diferença de A e B é formado por elementos de A que não pertencem a B. E vai ser A menos B, ó. Lês. A menos B. Então, temos aqui, ó, dados dos conjuntos A, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, menos 1, 0 e 1. Aí temos o seguinte, que A menos B vai ser quanto? Menos 3 e menos 2. Por quê? Porque são os elementos que estão em A, tá aqui, ó, que está em A, e que não está em B. Então, a diferença aqui vai ser indicada dessa forma aqui, ó. Os elementos, essa parte aqui, essa região vermelha aqui, ó, é a parte que está em A e não está em B. Então, vai ser menos 3 e menos 2. Complementar de conjuntos. O conjunto complementar de B em relação a A é dado por complementar de B em relação a A é igual a menos B. A condição é o seguinte, que o B tem que estar em A. O B tem que estar contido em A. Ou seja, todos os elementos de B tem que estar dentro de A, né? Tem que fazer perto de A. Exemplo, dado do conjunto A. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, menos 2, menos 1 e 0. Temos que complementar de B em relação a A é igual a menos B, que é igual a menos 4 e menos 3. Ou seja, o complementar de A de B em relação a A vai ser aquele conjunto que está faltando em B para ficar igual ao A. Então, quais são os elementos que estão faltando em B para ficar igual ao A? O menos 4 e o 3. Então, ó, veja bem aqui, ó, através do diagrama, né? Temos aqui o conjunto B e o A. O A, menos 4 e 3, menos 2 e 1. Veja que o B está contido em A. Então, quais são os elementos de B que está faltando aqui? Vai ficar igual a o menos 3 e o menos 4, né? Então, A menos B, tá aqui, ó, a complementar de B em relação a A vai ser menos 4 e menos 3, que é essa parte aqui, ó. Legal? Vamos ver agora o número de elementos da união de conjuntos, né? Sendo NA o número de elementos do conjunto A e NB o número de elementos do conjunto B, temos o seguinte, ó, se A interseção com B for vazio, então o número de A unido B é igual ao número de A mais o número de B. Se a interseção com B é diferente do vazio, então o número de A união B é igual ao número de A mais o número de B menos o número da interseção de B. Exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Em uma universidade, 80% dos alunos leem o jornal A e 60% o jornal B. Sabendo que todo aluno lê pelo menos um dos jornais, qual o percentual de alunos que lê ambos os jornais? Vamos aqui à resolução. Como todos os alunos lêem pelo menos um jornal, significa que o número de A unido com B é igual a quanto? A 100%. 100%. Então, ó, o número de A união B vai ser igual ao número de A mais o número de B menos o número da interseção. Isso aqui que é a fórmula, né? Vamos lá. O número de A união B vai ser quanto? 100%. O número de A, tá aqui 80%. O número de B, 60%. E aqui a interseção. Ó. Resolvendo essa equação aqui, ó, temos aqui uma igualdade. Então, eu vou passar aqui, ó, esse número de A união B para o primeiro membro, tá menos, vai para mais. E esse 100% eu vou passar para o segundo membro, que vai ficar menos. Então, vai ficar assim, ó. Aqui está menos, vem para cá mais. E aqui está mais, vai para cá menos. Então, soma 80 mais 60, que vai dar 140. Menos 100 é igual a 40. Portanto, a resposta vai ser 40%. Então, qual o percentual dos alunos que lêem ambos os jornais? Vai ser de 40%. Que poderia ser feito dessa forma aqui também, ó. Tá aqui, ó. 80 com mais 60 é igual a 140, né? O total é 100%, então 140 menos 100 dá quanto? 40%. Significa que esse 40% representa onde? A interseção, que está aqui no meio. Significa que 40% lê o jornal A e também lê o jornal B. Então isso aqui é outra forma de se resolver o problema. Você faz aqui o diagrama,
verifica quem está no meio, soma, o que ultrapassar 100 vai ficar aqui no meio. Então, se A tem 80%, completando aqui, ó, 40 mais 40 dá 80. O B tem 60, então falta quanto para cá? 20. Então, a pergunta é, qual o percentual de aluno que lê ambos os jornais? 40%. Se fosse perguntado assim, qual o percentual que lê apenas o jornal B? Seria quanto? 20%. Legal? Vamos ver a próxima questão. Essa segunda questão aqui foi de 2024 pela banca FUNVAP, Câmara de Arco Verde, Pernambuco, né? Que foi para o controlador interno do Legislativo, que diz o seguinte, a questão, né? Na empresa Meu Bem Querer, sabe-se que 70% dos funcionários falam espanhol, 48% falam inglês e 22% deles não falam nenhuma das línguas, daquelas línguas, né? Nem espanhol nem inglês. Se exatamente de 64 funcionários falam espanhol e inglês, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é quanto? A, 160, B, 165, C, 170 ou D, 175. Vamos lá para a resolução. Então, fazendo aqui um diagrama, fica bem mais simples, né? Primeiramente, vamos aqui colocar aqui o conjunto I, que é o que fala inglês, né? Aqui vai ficar o que fala inglês e aqui o que fala espanhol, né? Se nós somarmos aqui, ó, 70 mais 48 e mais 22 dá 140. Como o total tem que ser 100, então eu vou fazer 140 menos 100 vai dar 40%. Então esse 40% vai ficar onde? Vai ficar aqui no meio, né? Vai ficar aqui no meio, aqui, ó. Porque 40% dos funcionários fala inglês e fala espanhol ao mesmo tempo. Esse 22% é o que fica fora, que não fala nenhuma das línguas, né? Então, se sabe que 70% dos funcionários falam espanhol e já tem 40%, então aqui falta quanto? Falta 30 para cá e do inglês falta 8, né? Porque é 48 aqui do inglês. Então, vamos lá, né? Se exatamente 64 funcionários falam espanhol e inglês. Então, ó, 64 espanhol, 64 funcionários falam espanhol e inglês. Isso aqui representa quanto? 40%. Então, 40% é igual a 64. Então, 40% dos funcionários, eu vou fazer essa regra de 3 aqui, ó. Como é que a gente acha o valor dos funcionários? Representando aqui 40%, é 40 sobre 100 vezes F. F representa o número dos funcionários, né? Resolvendo isso aqui, eu vou passar esse 100 multiplicando aqui o 64, né? Então, vai ficar 100 vezes 64 e o 40 passa dividindo. Então, vai ficar 6.400, né? Que é a multiplicação de 64 vezes 100. Depois eu divido por 40, que vai dar 160. Então a resposta correta vai ser quanto? Letra A, 160. Valeu? Bom, se você estiver interessado em aprender de vez por toda todo o assunto de raciocínio lógico, que geralmente cai em concursos públicos, aproveite agora a oportunidade, né? Pois temos uma promoção muito boa para você, por apenas R$ 24,90. Basta acessar o link abaixo, que está disponível na descrição do vídeo, que você será encaminhado para a plataforma da Udemy. E lá você encontrará, né, o curso de raciocínio lógico completo, que se chama Exata Curso. Legal? Então, até a